E aí? Tudo em ordem? Tá pronto, preciso te mandar. Sério? É, só precisa da foto. Ó, tudo bem? Eu recebi todas as fotos lá, viu? Recebeu, né? Tinha mais que eu falei, vou enfiar. Você tá falando, ainda tá bom. Isso aí já tá bom, você falou, né? Tudo bem? Não, tem um mandar profissional. Pode escolher? Fazer um pixel legal. Tá tudo bem? Quando você quiser, só não pode. Obrigado. Eu vou falar pro Pode ser qualquer sessão, pode ser uma sessão solene, pode ser uma festa. Você festa de família. Cobriu a Nações? Não, fui tomar cerveja no Capitão Inicial. Ah, foi tomar? Cobriu a Capitão festa. Inicial, não. Tava legal? Até mesmo que a comunicação, ela deve me mandar alguma coisa. Foi legal? Eu não fui. Foi aniversário dos meus filhos. A namorada se chamou, não Tava dava bom? nada pro show deles, adorei. É? O espaço lá, como é que ficou? Deu, pra mim foi excelente. Show. Legal espaço Principalmente o aqui. esquema da cerveja no meio do mundo lá. É? Não Esse fim poder. de semana tem o quê? Tem a... Esse fim de semana eu fui naquela sertaneja. Ana Azevedo, é isso? Tem o Raça Negra, né? Lá, vamos ver se eu Aí esse fim de semana eu vou competir no Espírito Santo. Vai viajar pra lá? Vou na sexta, 5 da madrugada. Campeonato Brasileiro. Fui campeão estadual em março, agora eu vou É sou, cara, e lá vai ser tão difícil esse ano, porque uma Globo do Espírito Santo, no SBT no ano passado, a seletiva deles lá e do Nordeste. É? Vamos pegar só com essa coisa. Acaba quando o campeonato? Domingo, vou na sexta. Dá pra vir aqui? Fala. É sexta, sábado, domingo de manhã tem uma prova, domingo à noite a gente vem de avião. Você tá bem? Desculpa o incômodo, mas é interessante. Ó. Campeão da possibilidade. Mas é final agora? Final do Brasil. Ah, já é final? Me falou fotografia, certo? Aqui, ó, respeita a faixa de pedestre. Pneu é faixa. Havendo um número legal, Placa de lombada e de placa de faixa. Faixa ou lombada? 14ª Aí eu sessão fui procurar na cidade e ordinária achei na Kennedy. da segunda A gente sessão fazia isso modelo. legislativa Letra da sinalização amarela. 17ª legislatura da Esse Câmara é o Municipal correto, de né? Pernambuco. Então já no mesmo dia já passei lá, vi na Kennedy e vamos. Tá? Vamos tentar isso aí, tá bom? Obrigado pela dica. Viu? Senhores vereadores, de acordo com o parágrafo 4º do artigo número 202 do regimento Boa sorte. interno, Boa sorte. encontra-se na pauta da ordem do dia o processo relativo às contas do prefeito municipal do exercício do ano de 2015, tendo o parecer favorável do Tribunal de Contas. O tempo destinado ao expediente da sessão será de 30 minutos de maneira improrrogável. Com a palavra, o primeiro secretário para a leitura das matérias destinadas ao expediente. Processo de número 1554/2018. Ofício do senhor diretor de Orçamento e Finanças encaminhando as peças constituídas do balanço financeiro e patrimonial dessa entidade, bem como o balancete das despesas, simplificado com o detalhamento das fichas do subelemento da despesa e a demonstração das variações patrimoniais relativas ao mês de abril de 2018. Ciente. Processo número 004/2016. Ofício do senhor prefeito municipal de cópia do decreto de número 11.266 de 6/5/2018. Ciente. Processo número 11.21/2018. Ofício do senhor prefeito municipal encaminhando cópias do decreto de número 12.262 de 17/5/2018. E número 11.265 de 7/4/2018. Número 11.267 de 11/5/2018. Número 11.268 de 11/5/2018. Ciente. Processo 22/82/2018. Anacleto Campanella Júnior. Projeto de lei que cria o quadro de financiamentos ativos e da outras providências. Ciente. Encaminho às comissões Justiça, Redação, Finanças e Orçamento. Processo 23/20/2018. Jander Cavalcante de Lia e outros. Projeto de emenda à lei orgânica que acrescentou artigos 146A na lei orgânica do município de São Caetano do Sul, instituindo o orçamento impositivo. Encaminho às comissões de Justiça, Redação, Finanças e Orçamento. Processo de número 23/87/2018. César Rogério Oliva. Projeto de lei que altera a redação do artigo 2º da lei número 4.669, de 2 de julho de 2008,
que institui a campanha de orientação acerca de medidas de segurança a serem adotadas nas direções das escolas da rede pública municipal de disciplina São Caetano do Sul e da outras providências. Encaminhe as comissões. Processo número 2404/2018, vereadores. Projeto de emenda à lei orgânica que altera a redação do parágrafo 2º do artigo 18 da lei orgânica do município de São Caetano do Sul e da outras providências. Encaminhe a Comissão de Justiça e Redação. Processo 2405/2018, mesa diretora. Projeto de resolução que altera a redação do parágrafo 2º do artigo 13 do regimento interno da Câmara Municipal de São Caetano do Sul e da outras providências. Encaminhe a Comissão de Justiça e Redação. Processo 2419/2018, Daniel Fernandes Barbosa. Projeto de lei que institui a campanha de incentivo à educação empreendedora nas escolas municipais no âmbito do município de São Caetano do Sul. Encaminham as comissões. Processo de número 2077/2018, Ibiratã Ribeiro Figueiredo. Requerimento solicitando envio de ofício ao senhor prefeito municipal, dizendo informações sobre o possível crime ambiental ocorrido no Parque Catarina Escarparo D'Agostini, conhecido como Chiquinho, devido aos vazamentos por falta de manutenção de quase toda a água do lago existente no referido local, colocando em risco iminente todo tipo de vida animal ali presente. Você vai 5 minutos. Senhor presidente, nobres vereadores, público aqui presente, imprensa, nós estamos aqui, senhor presidente, nosso requerimento de informação a respeito do Parque Catarina D'Agostini, que é o Chiquinho, né? É chamado e conhecido Chiquinho. Na semana passada nós já falamos a respeito, mas esse processo veio para a votação no dia de hoje. Apesar da prefeitura já ter tomado algumas medidas de fechar o parque para uma possível revitalização do mesmo, mas ainda tem umas coisas pendentes, senhor presidente. Por exemplo, a gente gostaria de saber, porque o parque ficou lá, o lago do parque ficou abandonado, não é? Então a gente precisa saber o que aconteceu, por quê? Por que ocorreu aquilo, que a água do lago foi inteirinha embora, e lá ninguém tomou providência. Quanto tempo vai demorar, senhor presidente? Nobres vereadores, quanto tempo vai demorar essa revitalização? Nós não sabemos, entendeu? Quem que cuida? Eu não sei quem cuida. Quem cuida é o SAESA ou é a secretaria? Nós precisamos saber, senhor presidente. Ô, nobre vereador, Pois não. já que o senhor citou a SAESA, o caminho que a gente percorre hoje no município, daqui a pouco ela vai ser maior do que a própria prefeitura. Ela já recolhe a taxa de lixo, já faz a questão da limpeza pública, né? Já faz a questão da água, do esgoto, a manutenção dos parques. O que mais, César? Meio ambiente. Ela vai ter mais força do que o próprio prefeito. Então, daqui a pouco a gente é melhor indicar o diretor da SAESA do que votar no prefeito. Mas aproveitando essa questão que o senhor coloca aí, eu citei isto na última sessão e continua este problema. No governo passado, aquele espaço ali por trás do Polo Machado de Carvalho era uma área reservada para que as pessoas levassem seus animais para passear. Nós sabemos que em São Caetano existe um grande problema, a maioria mora, boa parte, em apartamentos. Por sinal, cresceu muito, por indicação do atual prefeito, essa questão da verticalização, e até isso estão castrando dos animais. Estão castrando dos animais poderem também exercitar. Está fechado aquele espaço. Há 1 ano e meio, os munícipes reclamam, já fizemos indicação. Então parece não, de fato o senhor comprova um requerimento
anterior e esse, que há um descaso no tratamento aos animais aqui em São Caetano do Sul. Portanto, é muito bem-vindo esse seu requerimento de informação. Muito obrigado. Então, continuando, senhor presidente. Então, devido a todo esse acontecimento aí, né, esse descaso, esse abandono do parque, o que a gente quer saber também através desse requerimento? Que os animais que são protegidos por lei, né, alguns devem ter ficado sem vida. Então a gente precisa saber para onde foi levado os animais que estavam no lago, onde é que eles estão hoje. Então tudo isso, senhor presidente e senhores vereadores, eu peço aos colegas aqui, os pares dessa casa, que votem a favor desse requerimento, porque só assim a gente vai poder saber realmente o que está acontecendo lá no parque, lá no Chiquinho. Obrigado, presidente. 5 minutos, Pedro. Vai dar um tempo para a próxima sessão. Senhor presidente, senhores vereadores, eu entendo a preocupação do vereador Deltan Figueiredo com essas duas questões colocadas, mas eu vou encaminhar aqui pela rejeição do requerimento de informação. Basicamente, porque essa é uma preocupação que a gente já está tendo desde o começo da administração e a gente está dentro de uma programação, dentro de um cronograma de obras, chegou a vez agora do Chiquinho, assim como foi feito no Parque do Guaiamu, que nós estivemos lá em fevereiro do ano passado, março do ano passado, a gente viu a situação que estava, situação calamitosa, que também estava o lago lá do Guaiamu. Então, está dentro de uma programação também fazer reforma agora do Chiquinho. Com relação aos espaços PET, a gente tem trabalhado também nesse sentido. Nós vamos ter agora o primeiro parque, que é o parque ali do Espaço Cerâmica, aquele parque que está sendo reformado agora, que vai ter um espaço PET. E já existem estudos também para a gente transformar esse espaço PET também em outros Que não parques. é da prefeitura, né? Inclusive, é do shopping, né? é a parte que cabe à prefeitura em todo aquele empreendimento, aquela área lá pertence à municipalidade e a administradora, não o shopping, a administradora Multiplan está fazendo, não é só shopping, né, vereador? Eles são uma empresa muito grande no ramo de exploração imobiliária. Então eles estão fazendo aquilo lá, e o benefício dessa aquele terreno é nosso. Quem que vai pagar? A prefeitura ou o shopping? Vai pagar a Multiplan, que é a empresa gestora também do shopping. Mas ela vai pagar por uma questão que eles estão doando isso para a cidade. Agora, o terreno pertence a São Caetano também, foi doado para a municipalidade também. Mas então, eu vou dizer, porque a gente vou pedir para os vereadores rejeitarem, porque está tudo dentro de um cronograma, está tudo dentro de uma lógica. Da mesma forma que a gente rejeitou o requerimento de informações da semana passada, e eu tive a oportunidade logo depois, que na verdade eu vi algumas questões ali naquele requerimento que me surpreenderam, vereador Deltan. E eu fui atrás de algumas questões, até pela preocupação que a gente tem que ter como vereador em tudo que afeta a nossa cidade. E eu tive a informação e tenho que acreditar na vigilância sanitária de zoonoses. Nós temos 4 veterinários no nosso centro de zoonose, eles trabalham no sistema de plantão de final de semana. A nossa ração, o vereador Plantão de fim de semana, vereador? Sim, de fim de semana. Inclusive, o senhor já levou animais lá no final de semana, o senhor encontrou veterinários lá, no centro de zoonose. Nenhuma vez. Olha, não é informação que eu tive deles. Nunca que eu vou lá no centro de zoonose. Não é informação. Outra coisa. Tem na semana. Tem na semana e tem no fim de semana. Não é possível, nós temos 4 veterinários. Mas não trabalham, vereador. Como? Mas eles não trabalham. Não é possível. Então, se eles não trabalham, você tem que fazer a denúncia, porque a gente tem que Mas eu fazer vou isso daí. fazer denúncia junto. Da mesma forma que o senhor falou que não tem ração. A São Caetano é a única cidade que dá ração premiada para os animais. O senhor concorda com isso? Como é que chama? É a melhor ração que tem. É a premiada, que é o fornecedor que nos fornece. É uma ração premium que do nosso fornecedor chama-se premiada. Mas não é melhor, então. Não é a melhor ração? É ruim a nossa ração? Tem ações superiores. Tem piores também. Várias superiores da premiada. Mas tem piores também. Tem
pior. Não, então eu quero só colocar aqui. Obviamente não é, está muito longe de ser pior. Então o que eu quero deixar aqui exatamente é isso. Eu quero deixar essa questão de que eles estão sendo bem atendidos, os animais também estão sendo. Problemas nós temos em todos os setores. Nós já tivemos problemas também no hospital infantil. Só um minutinho, líder. Foi lhe garantida a palavra, então vamos respeitar a palavra do líder para a gente Mas ele está falando Obrigado, senhor verdade, presidente. Não. É verdade, sim. De acordo com as informações que eu levantei, não é da minha parte que não sejam verdade. Não estou falando que Vossa Excelência é mentiroso. Não, estou estou dizendo que Vossa voltando com a Excelência está verdade. falando Eu de verdade. entendo, eu entendo a questão semântica, eu sei disso. Mas é da minha parte que está sendo ditas em verdade. Agora, mais uma vez, eu espero que a gente tenha o discernimento para acompanhar e fiscalizar essas ações o ano todo. Eu acho que a gente poderia, inclusive, fazer um comparativo, quando essa administração assumiu, o programa que a gente tinha no hospital infantil, o programa que a gente tinha no UTI Natal, todos os programas foram enfrentados e foram resolvidos. E como não é perfeito, tudo isso também vai ser feito. Nós temos o problema da queda do muro, nós temos o problema de alguns lançamentos, do portão de alguns animais, e tudo isso será resolvido dentro do prazo e dentro de uma previsão que a Prefeitura vai cumprir. Faz um ano. Um ano, vereador. Aprova o requerimento. É regimental, Sérgio. Aí depois eu explicação pessoal. Eu não posso, vereador Sérgio e vereador assim, porque por ter as contas de 2015, por regimento, somos obrigados a 30 minutos de expediente. Vereador Jander, encontra-se 3 requerimentos seu à mesa, que será colocado em ordem de prioridade na próxima sessão. Encerrada a discussão, coloco em votação o pedido, o requerimento de informação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Rejeitado o pedido de informação, com votos favoráveis Chico Bento, Biratão Figueiredo, César Oliva, Jander Lira. Não posso permitir, vereador, na próxima sessão o senhor faz a justificativa. Não pode, o senhor usa o seu tempo de explicação pessoal ou no expediente. Dando prosseguimento, vou pedir a gentileza para que façamos um minuto de silêncio em respeito aos pedidos de pesar da Esther de Oliveira, pedido do vereador Marcelo Franco Munhoz, Aloysio Ordini, do Índice Colino Voltarelli, o senhor jornalista Glenir Santarneschi, do Zezito de Carvalho. Um minuto, por gentileza. Obrigado, encerrada. Esgotaram o tempo da explicação pessoal. Esgotado o expediente, passamos à explicação pessoal. Senhor presidente, questão de ordem. Eu queria fazer um questionamento a Vossa Excelência, porque no último dia 15 de abril foi lido aqui um projeto de iniciativa popular que trata da questão da taxa de lixo. E eu recebi vários questionamentos de munícipes querendo saber quando esse projeto vai estar em votação aqui. Quero aproveitar também para informar a casa que esses mesmos munícipes me informam que hoje às 15h20, na vara do juiz Sérgio Noburo, foi protocolada uma ação popular com 5.000 páginas dos 64 munícipes, onde eles são requeridos a Prefeitura Municipal, a própria Câmara e a SAESA, né? Onde trata dessas 5.000 páginas dessa ação popular, questões que vai desde o aterro sanitário à taxa de lixo cobrada aqui no município de São Caetano do Sul. Então,
eu queria que Vossa Excelência pudesse gentilmente informar para que eu possa passar para os munícipes que me questionam qual a previsão regimental de quando esse projeto vai estar sendo discutido aqui na Casa. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Eu já havia feito esse questionamento através da assessoria jurídica. O projeto está tramitando. As assinaturas foram já fase final de auditoria junto ao cartório eleitoral, como ando praxe. A previsão é que na sessão do dia 12 ou 19 de junho, esse projeto entrará na pauta para votação dentro do prazo regimental e legal. Obrigado, vereador. Passamos à explicação pessoal. Primeiro vereador, Flávio de Campanar. Senhor presidente, senhores vereadores, eu tive a oportunidade de ir no último sábado. Na verdade, na quarta-feira passada, eu fiz uma visita na escola professora Eda Montanelli, uma das maiores escolas que a gente tem aqui em São Caetano do Sul, fazer uma visita para conhecer lá, ver como é que está, porque já existe uma demanda muito tempo por uma reforma dessa escola, e a gente também está entrando no cronograma da prefeitura para fazer a reforma lá, mas é uma escola que demanda, uma escola muito grande, um prédio muito bonito. Eu fui lá dar uma olhada como é que estava para quem sabe dar algumas sugestões. E eu fui convidado nesse dia pela diretora Antonieta de Simone para comparecer numa festa de Dia das Mães que teve lá no sábado agora, no último sábado, diferentemente de algumas outras escolas que comemoraram antes do Dia das Mães. E eu fiz questão de comparecer lá porque essas comemorações de Dia dos Pais, Dias das Mães, eles estão cada vez mais restritos nas escolas, tanto públicas quanto particulares. E eu acho isso uma pena. Sinto muito que isso esteja acontecendo, que esse processo de falta de valorização de pai, falta de valorização de mãe, falta de valorização da família no geral, esteja acontecendo. A gente entende as circunstâncias, existem hoje famílias modernas, existem famílias fora do padrão que a gente está acostumado, existe, como sempre existiu, crianças que eventualmente não têm pai, não têm mãe, mas mesmo assim, eu acredito que dentro de uma pedagogia muito bem feita, de uma orientação educacional completa, as dificuldades da vida também ajudam a formar o caráter dos nossos jovens, dos nossos meninos e meninas. E eu vejo também como o enriquecimento das relações, da valorização dos princípios e dos fundamentos da vida do ser humano, a valorização do pai e a valorização da mãe, que acontece de forma muito simples nessas festinhas escolares. Lamento muito que esse movimento de esquecimento, de enfraquecimento dessas comemorações esteja acontecendo. Eu quero colocar aqui também uma coisa muito importante que aconteceu ontem, que foi a assinatura por parte do prefeito municipal do convênio, do contrato do convênio de saúde para os funcionários públicos. É uma demanda que já vinha de muito tempo e demorou praticamente 1 ano e 5 meses para ela ser concretizada. Quero fazer aqui, inclusive, contar uma historinha até para a população saber o conceito desse plano de saúde para os funcionários, que pode parecer um pouco estranho. Mas, na verdade, nós tínhamos aqui em São Caetano um instituto chamado IPASM, Instituto de Previdência e Assistência ao Servidor Público Municipal. Esse instituto ele foi criado, se eu não me engano, na década de 50, não sei exatamente o ano que foi criado, mas foi criado na década de 50, e ele servia para dar assistência médica e de saúde aos funcionários e também cuidava da sua aposentadoria. Como todos os planos de saúde, principalmente os públicos, os planos previdenciários, os sistemas previdenciários públicos, como está acontecendo na Previdência Federal, ele era mais um sorvedor de dinheiro do que um garantidor dos benefícios que os servidores teriam depois da sua aposentadoria. E em 2005 ele foi encerrado. Para acabar essa sangria financeira, ele foi encerrado e dentro do acordo que foi feito para o encerramento de PASM, que nos garantiu muito dinheiro, ou seja, nós deixamos de gastar com o PASM, um deles foi garantir o atendimento à saúde dos nossos funcionários através de um plano de saúde. O prefeito Aurico fez o primeiro convênio de saúde para garantir isso aos funcionários. Isso veio andando e o último plano que a gente teve assinado com uma empresa que inclusive não tinha base de atendimento nenhuma aqui na cidade,
foi assinado no dia 28 de dezembro, último dia útil da administração anterior, por um preço muito mais alto do que a gente pagava até então para outra empresa que já fazia o serviço aqui, inclusive no contrato que ainda era vigente. Um absurdo total. Bom, estamos entregando então esse plano de saúde aos nossos servidores. Criamos esse meio tempo, enquanto não havia um plano de saúde, uma central médica de saúde para atendimento dos casos mais graves dos nossos servidores e que ela continuará funcionando para acompanhamento até a implantação definitiva do plano de saúde para os servidores. Também foi lançado ontem o aplicativo de saúde 24 horas, que abrange já a área da saúde, e também quero fazer menção aqui à prova digital que os alunos da rede pública de educação, a prova São Caetano, na verdade, que dessa vez foi feita de forma digital, que os alunos da rede pública de São Caetano prestaram na semana passada, e é uma forma da gente avaliar e promover as modificações necessárias na educação de São Caetano do Sul, que continua sendo o melhor investimento que uma prefeitura pode fazer. Inclusive, o vereador Janda e o vereador Pio, aquela preocupação que a gente manifestou semana passada com relação às questões do ensino médio, fazemos parte da Comissão de Educação, vamos ver se a gente consegue fazer esse debate ser mais incisivo, ser mais intenso, para a gente poder dar as respostas que a cidade precisa também. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Vereador Carlos Serafim. Vereador César Oliveira. Boa tarde a todos. Já que o tempo é curto, eu não pude encaminhar. Desculpe. Não pude encaminhar a votação do requerimento. Então, rapidamente, para retomar o espaço PET, a discussão do espaço PET, foi falado aqui da Multiplan, a empresa que vai investir para construir aquele espaço PET. A Multiplan é uma empresa, a Multiplan não é uma casa de caridade. A Multiplan não vai pôr dinheiro em nada se ela não estiver ganhando muito dinheiro na cidade. Então é óbvio que é uma bela iniciativa, a gente tem que parabenizar, mas não dá para fazer reverência com o chapéu alheio aqui. A Multiplan está fazendo, está investindo, porque está ganhando muito dinheiro na cidade, ponto final. Passado a esse ponto, gostaria de falar também da reforma do Chiquinho. Um ponto que eu queria deixar muito claro aqui, o vereador colega, o vereador, é a questão da qualidade dessa reforma, né? Porque a que foi feita no ano passado foi muito bonita, uma tinta azul muito bonita, depois ficou um lodo danado, você não via peixe, não via tartaruga, não via nada lá dentro, tem um monte de foto de peixe morto, blá blá blá, aquelas coisas todas. Então a gente tem que realmente falar de qualidade, não adianta só passar aquela mesma tinta azul lá, que dá 15 dias, aquilo lá vira um lodo. Então, gostaria muito de contemplar esse pedido junto com a qualidade dessa reforma. Né? Então, só acho que é muito importante, porque eu, como vereador, me dói muito o amor que eu tenho por essa cidade, e separado por uma rodinha de pessoas, de moradores ali ao redor, tirarem o sarro da cidade e chamarem de peixaria do Chiquinho. Então isso para mim é muito ruim, porque a maioria das pessoas não divide, não sabe que a administração, a caneta da administração está para o executivo. Então acho que o vereador também tem a responsabilidade de fazer a reforma. Então é bastante complicado para um vereador escutar esse tipo de coisa na rua. Então realmente nós precisamos dar atenção a esse ponto, Bigatã. Conte com o meu integral apoio. Agora, como último ponto que eu queria falar sobre um probleminha na MF Dom Benedito, no Santa Paula. Eu recebi um vídeo de vários pais que fizeram uma reunião numa determinada sala de aula e durante essa reunião choveu. O que aconteceu? Alagou a sala de aula. Tiveram que mudar de sala, fazer reunião em outra sala, porque cachoeira e sala de aula não combinam. Então, o que acontece? A diretoria já fez um pedido para a secretaria responsável. Novo vereador, permite uma parte? Claro. Parece que São Caetano tem um problema grave com chuva, né? Teve uma chuva aqui que teve um problema na UTI, né? Lá o ano passado
o Márcia Braga. Depois foi o problema aí do CCZ, né? E agora é da escola. Então parece que temos que rezar para não chover na cidade. Chove, alaga escola, alaga hospital, alaga espaço de animais. Quer dizer, é necessário uma preocupação maior com a zeladoria da cidade, né? Nós temos que falar aqui o que é bom e o que é ruim. Nós sabemos que foi feita tinha uma lista de escolas que sofreram, estão sofrendo reforma. Nós sabemos disso. Isso é uma ótima iniciativa. Mas nós temos dezenas e dezenas de escolas aqui. Então, se a prioridade é a escola, se ainda não reformaram o tiro de guerra, que a gente pediu lá, eu pedi, fiz indicação, está com problemas estruturais do tiro de guerra, estruturais, não é só zeladoria, e não atenderam porque a prioridade são as escolas. Então nós temos que dar prioridade. Né? Acontece que o pedido da diretoria da escola já foi feito e a Secretaria de Serviços Urbanos ainda não passou por lá. Então, infelizmente, a gente tem que utilizar a tribuna para falar sobre um ponto que parece muito singelo, mas que realmente para o dia a dia da escola fica bastante complicado. Então, gostaria aqui de deixar o meu incômodo referente à reforma de algumas escolas. Nós temos que acelerar isso, porque se a prioridade é essa, as escolas têm que estar, em curto espaço de tempo, todas ótimas, em ótimo estado. Porque ter cachoeira dentro de sala de aula não dá. Muito obrigado. Só ajuda a aula de geografia, pode ser, né? O Córdoba. Edson Mar. Eduardo. Professor Janderli. Senhor presidente, parlamentares, público aqui presente que nos acompanham pelas redes sociais. O líder do governismo já tocou no assunto e é isso que inicialmente eu queria falar, que foi aquela história que percorre a cidade, ainda percorre, sobre o fim do ensino médio, no qual, na última sessão, eu pedi explicações à secretária da Educação. Na sexta, ela teve presente o Alcina Dantas Feijão. Por sorte, era o dia que eu estava ministrando aula e participei da reunião. E lá, em reunião com os professores, ela afirmou taxativamente que não haveria essa possibilidade de encerramento da rede municipal de ensino médio. Tinha conhecimento da proposta da Universidade de São Caetano do Sul, mas não havia nenhuma proposta oficial. Portanto, ela garantiu lá aos professores presentes, inclusive a diretora Maibert, muito amiga do Tito Campanella, o líder do governismo, que os professores ficassem tranquilos e falassem isso para os pais. Agora, no meu entendimento, eu acho que ainda cabe do Executivo uma nota oficial sobre isso. É preciso que isso fique patenteado, isso fique claro, isso fique oficial no papel, que não há essa intenção de acabar com a rede municipal de ensino médio na cidade. A outra questão, senhor presidente, é no tocante ao plano de saúde do funcionalismo público. Realmente o prefeito assinou ontem, após 1 ano e 6 meses de muita luta aqui nesta casa, cobrando a volta do plano de saúde. Espero que esse plano venha a corresponder às expectativas do funcionalismo público, que precisamos valorizar os funcionários, o servidor público municipal, que na ponta atende, que na ponta consegue resolver os problemas na área de saúde, de educação, de segurança, como é a nossa Guarda Municipal, em todos os serviços públicos municipais. Mas também não podemos esquecer que ainda há uma dívida. Há uma dívida do Executivo, que é no tocante ao dissídio coletivo. Todos os 6 municípios do ABC, com exceção do município C, São Caetano do Sul,
todos já deram dissídios. O ano passado, este ano, mas há 2 anos o servidor público está sem reposição salarial. Eu não falo nem de aumento real, nem de aumento de capacidade de compra, mas sim dele recuperar o que ele perdeu nesses últimos 2 anos, que já se aproxima dos 10%. Então é necessário que o prefeito, que o executivo tenha esta sensibilidade e reconheça, porque é muito bonito. No dia do funcionalismo público, o prefeito vir com toda a sua equipe, todo o seu secretariado, dar flores para as funcionárias, dar medalha, mas a gente tem que reconhecer de fato. E o reconhecimento de fato também além da carreira, do plano de carreira da educação, da Guarda Municipal, também eles terem um salário digno, para que no final do mês ele possa satisfazer as suas necessidades, tanto materiais como as suas necessidades do ponto de vista espiritual. Está aqui um nobre colega preocupado com essa questão, o André Juque, que sabe bem disso. Nesse período de frio, às vezes um funcionário público quer até dar um casaco mais antigo, um agasalho mais antigo para o morador de rua, mas não pode dar. Por quê? Porque ele não pode comprar um novo para si. Viu, Biratã? Não pode comprar um novo para si. Viu, Cezinha, que é tão preocupado com a segurança pública. Então, é necessário que um salário digno, até ajuda nesse ponto de vista da questão espiritual e da solidariedade cristã que o próprio funcionário deseja fazer. Então, peço ao chefe do Executivo que tenha esta sensibilidade e aproveito, convoco o nosso líder para convencer o prefeito a mandar o mais rápido possível a mensagem com o aumento, aliás, com o dissídio, com a reposição salarial e, se possível, nobre líder, caro Tito Campanella, se possível, com um aumento real. Muito obrigado, senhor presidente. Aproveitei. Pois não, vereador. Só para fazer aqui um lembrete. Só fazendo um lembrete. Que dia 30 agora nós temos audiência. Amanhã tem uma audiência pública da saúde. E dia 30 nós temos audiência pública da Fazenda. Essa questão, demais questões também, poderão ser formuladas diretamente para o secretário da Fazenda, o Jefferson, que com certeza está fazendo as contas para poder chegar num número interessante aqui para os nossos funcionários. Agradeço a observação. Zezito de Carvalho. Polito Voltarelli. Ricardo Andrejuc. Sueli Nogueira. Vereador Biratã Pereira. Senhor presidente, nobres vereadores, eu não pude justificar o voto quando foi o prazo ter uma lei regimental que obriga o prazo a ser de 30 minutos quando há votação de contas do ex-prefeito. Mas eu, mais uma vez, infelizmente, os vereadores não entenderam o nosso requerimento, que é apenas um requerimento pedindo algumas informações para o Executivo. Não é um requerimento que está encurralando o Executivo, é apenas algumas informações que nós precisamos saber. E o vereador líder, da bancada do prefeito, fez aqui seu papel, de defender o Executivo que ele lidera. Ele lidera isso aí, Mas o vereador Tite Campanella, Vossa Excelência foi lá, recebeu várias informações. Deve ter que passado também que o telhado está quebrado há mais de 6 meses, está sem telha há mais de 6 meses, e ninguém arrumou nada.
O muro que divide lá o CCZ está quebrado há mais de um ano. 90% ou 95% das lâmpadas lá onde ficam os animais alojados estão queimadas, não foram trocadas. O governo está com 1 ano e meio aí governando a cidade e até esse momento não foi feito nada no CCZ, nada. Eu quero deixar muito claro uma coisa aqui, senhor presidente e seus vereadores, quero deixar muito claro uma coisa aqui. Eu não faço politicagem com os animais. Os animais é uma bandeira que eu defendo já há quase 30 anos. Então eu não vim aqui para fazer politicagem em nome dos animais, porque ali estão vidas e eu as respeito, como a respeito do ser humano também. Então, eu fico muito triste quando acontece isso nessa Casa de Leis, porque não tem cabimento. É apenas 2, 3 perguntas para o chefe do executivo responder e não responde, e a Câmara impede que isso faça também. Mas eu espero que o seu prefeito tenha um bom senso, não é? E comece a tomar algumas providências quanto ao CCZ. São vidas que estão lá dentro. Não é um monte de cachorro, um monte de gato. É um monte de vida que está lá dentro. Muito obrigado, senhor presidente. Encerrada a explicação pessoal, passando com a palavra ao primeiro secretário para que proceda a leitura das matérias da ordem do dia. Maurício Fernandes, primeiro secretário. Processo de número 8366-2017. Caio Eduardo Kim Jesus Funac. Segunda discussão e votação do projeto de lei que institui o calendário oficial de datas e eventos do município de São Caetano do Sul, o Dia da Economia Solidária e da outras providências. Parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento também favorável. Em discussão o projeto. Iniciada a discussão e votação. Os vereadores que estiverem de acordo permanentes como estão. Aprovado em segunda discussão, publique-se. Para ajudar o voto, o autor dispõe de 5 minutos. Presidente, nobres pares, público presente, quero agradecer aos nobres pares pela votação que insere no nosso município o Dia Municipal da Economia Solidária, que tem como objetivo incentivar a inclusão social por meio do trabalho e da renda. É muito importante a divulgação dessa matéria porque destaca a importância dos programas solidários de geração de renda por auxiliar os indivíduos excluídos do mercado de trabalho informal a reassumirem os comandos de suas vidas. A exemplo do projeto Inclui Arte. Inclusive, eu parabenizo, agradeço toda a presença de vocês aqui. Aproveito a oportunidade para agradecer a toda a equipe do Centro de Atenção Psicossocial, o CAPS, na pessoa da senhora Joyce, Janaína Alves Feliciano, terapeuta educacional psicóloga. Muito obrigado pela presença de todos. E um trabalho excepcional, agradeço o carinho de todos vocês. Quero também, presidente, tomar uma parte rapidinho, aproveitar do festival que vai ter no domingo, o segundo festival de CrossFit, que é o CrossFest, que vai ser domingo a partir das 9 horas no Clube Abreve, para quem não sabe, ali na Avenida Kennedy 2300. Incentiva o esporte, o lazer, a cultura, estão todos convidados que estão aqui nos assistindo. Obrigado pela atenção, uma boa noite. Obrigado, vereador. Parabéns pelo projeto relevante aprovado. Com a palavra, o primeiro secretário para a leitura do segundo item da ordem do dia. Processo de número 0680-2018. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Discussão e votação única do projeto de decreto legislativo
apresentado pela Comissão de Finanças e Orçamento em seu parecer de número 199 de 2017-2018, que aprova as contas do prefeito municipal referentes ao exercício de 2015 e a outras providências. Em discussão, o projeto de decreto legislativo. Encerrada a discussão, vou encaminhar a votação. Esclarecemos ao plenário, os vereadores e público presente, tratando-se de projeto de votação de decreto legislativo pela aprovação do parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo sobre as contas do Executivo Municipal relativas ao exercício financeiro de 2015, nos termos do artigo 176 do parágrafo 5º, a linha B do Regimento Interno. A votação será procedida de forma nominal. Pois não, vereador? Só para esclarecimento do público, nós vamos votar as contas de 2015. As de 14 ainda não vieram, né? Não, está pendente ainda, dependendo do parecer, final do Tribunal de Contas, as contas relativas aos anos de 2012, 2014 e 2016. Não há uma ordem cronológica, são 2015. Okay. Comunicamos que o parecer do Tribunal de Contas somente poderá ser rejeitado por decisão de 2/3 dos membros da Câmara. A matéria exigindo quórum especial, no caso de 2/3, o presidente também deverá votar para esta finalidade. Esclarecemos ainda que os vereadores que forem favoráveis ao projeto de decreto legislativo deverão votar sim, e os que forem contrários deverão votar não. Com a palavra, o senhor secretário Maurício Fernandes para a chamada nominal dos senhores vereadores. Vereador Tite Campanella. Sim. Vereador Caio Funari. Sim. Vereador Humberto Serafim. Sim. Daniel Barbosa. Sim. César Oliva. Sim. Pio Bielo. Sim. Edson Parra. Sim. Eduardo Vidosky. Sim. Chico Bento. Sim. Jander de Lira. Sim. Zezito Carvalho. Sim. Marcel Munhoz. Maurício Fernandes vota sim. Moacir Rubira. Olinto Voltarelli. Sim. Ricardo Andrejuc. Sidney Bezerra. Ausente. Suri Nogueira. Sim. Ubiratã Figueiredo. 18 votos favoráveis, votando sim, 1 voto ausente. Aprovado o projeto de decreto legislativo. Peço que publique-se e remita-se aos tribunais de contas competentes, ao senhor prefeito municipal e ao ex-prefeito este resultado. Obrigado, vereadores. Com a palavra, primeiro secretário para a leitura do terceiro item da ordem do dia. Processo de número 2118/2018. Eduardo José Vidosky. Discussão e votação únicas do projeto de resolução que concede licença ao vereador Eduardo José Vidosky para tratar de assuntos particulares pelo prazo de 23 dias, no período de 4 a 26 de junho de 2018, e da outras providências. Em discussão, o projeto de resolução. Encerrada a discussão, os encaminhamentos, coloco em votação. Os vereadores que forem favoráveis ao projeto permaneçam em comissão. Aprovado o projeto de resolução que concede a licença requerida pelo nobre vereador Eduardo Vidosky para tratar de assuntos pessoais. Só meu presidente, só para agradecer aos novos pares, muito obrigado por conceder esse afastamento do programa particular. Muito obrigado a todos. Obrigado, Eduardo. Peço que publique-se e convoque-se o respectivo suplente
para que, entregando os documentos e os devidos juramentos, possa tomar posse a este plenário. Com a palavra, o primeiro secretário para a leitura do quarto item da ordem do dia. Processo de número 2088 de 2018. Prefeitura Municipal. Primeira discussão e votação do projeto de lei que altera o caput do artigo 3º da Lei Municipal de número 4.285, de 6 de abril de 2005, que cria o Conselho Municipal de Cidadania e Participação Social, CONCIPAS. Parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento também favorável. Em discussão, o projeto de lei. Encerrada a discussão, coloco o projeto em votação. Os vereadores que forem favoráveis ao projeto permaneçam à comissão. Aprovado o projeto que cria o Conselho Municipal de Cidadania em primeiro turno. Com a palavra, Maurício Fernandes para a leitura do quinto item da ordem do dia. Processo de número 2089 de 2018. Prefeitura Municipal. Primeira discussão e votação do projeto de lei que altera a redação do artigo 2º e do caput do artigo 3º da Lei Municipal de número 3.658, de 18 de março de 1998, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Comunidade Negra em São Caetano do Sul, CONESCS e da outras providências. Parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento também favorável. Em discussão, o projeto de lei. Encerrada a discussão, coloco o projeto em votação. Os vereadores que forem favoráveis ao projeto permaneçam à comissão. Aprovado em primeiro turno o projeto que cria o Conselho Municipal da Comunidade Negra em São Caetano do Sul, CONESCS e da outras providências. Com a palavra, o primeiro secretário para a leitura do sexto item da ordem do dia. Processo de número 1966-2018. Sidney Bezerra da Silva. Primeira discussão e votação do projeto de lei que institui no calendário oficial de datas e eventos do município de São Caetano do Sul o Dia dos Heróis Anônimos da Revolução de 1932, MMDCA, e da outras providências. Parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento também favorável. Informo aos vereadores, ao plenário, que encontra-se na mesa um pedido feito pelo autor, pedindo vistas por uma sessão para que possa adequar o projeto à legislação. Os vereadores que estiverem de acordo ao pedido de vistas permaneçam à comissão. Aprovado vistas por uma sessão para retorno a este plenário. Com a palavra, o primeiro secretário para a leitura do sétimo item da ordem do dia. Processo de número 1926 de 2018. Anacleto Campanella Júnior. Discussão e votação única do projeto de decreto legislativo que concede título de cidadã sul-caetanense a senhora Rosângela Maria Negrão pelos relevantes serviços prestados ao município. Parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento também favorável. Em discussão, o projeto de decreto legislativo. Encaminhar 5 minutos. Eu não vou nem usar esse tempo, senhor presidente. Eu quero assim, porque só colocar duas coisas. Aqui a gente viu, houve alguns burburinhos, principalmente nas redes sociais, querendo de alguma maneira menosprezar esse reconhecimento que a cidade faz através dos vereadores para as pessoas que não são nascidas aqui, vêm para cá e dão sua contribuição para melhorar a história da nossa cidade. Inúmeras pessoas já fizeram isso, mereceram e ganharam isso. E aí eu não acompanho, mas vem me falar, porque agora a moda é dar título de cidadão para mãe do vereador. Semana passada nós viemos para cá em Córdoba, e hoje estamos dando para a doutora Rosângela Negrão. E eu não vou aqui nem, na justificativa do projeto está colocado tudo que elas fizeram pela cidade, o que a doutora Rosângela fez, o que a Cari fez, e o conceito é totalmente invertido. Ao invés da gente estar aqui homenageando as mães dos vereadores com título de cidadão, por elas serem merecedoras dos títulos de cidadão, é que elas tiveram os filhos eleitos como vereadores. O conceito é outro. Eu queria que esses críticos tivessem feito 10% do que a dona Cari Córdoba fez, ou que tivessem feito 5% do que a doutora Rosângela Negrão fez pela cidade que elas adotaram. A dona Cari, que veio da Espanha para cá, a doutora Rosângela,
do Paraná para cá, e adotaram essa cidade e só deram. Eu estava conversando hoje com um advogado hoje de manhã, e ele me parabenizou e falou: Tite, eu vou falar uma coisa para você. Poucos presidentes da Ordem dos Advogados de São Caetano do Sul foram tão bons para os advogados como a doutora Rosângela. O que ela fez pela gente foi fantástico, aqui na Ordem dos Advogados, e também quando ela foi lá em São Paulo, também quando ela foi conselheira lá de São Paulo. Então é muito importante deixar isso claro, que o pessoal que está reclamando disso, que, antes de mais nada, é uma prerrogativa do vereador, façam 10% do que essas duas mulheres, que vieram para cá pobres, vieram para cá remediadas, trabalharam, cresceram, criaram seus filhos, elegeram seus filhos vereadores, inclusive, e cresceram dentro da comunidade que elas resolveram, que elas escolheram para viver. Façam 10% disso para vocês merecerem alguma homenagem como essa também. Muito obrigado. Dispõe de 5 minutos, presidente. Precisa. Luiz, o presidente, senhores vereadores, obrigado, líder de governo, pelas palavras. Venho aqui enquanto vereador, mas enquanto presidente, deixa claro ao público presente, imprensa, quem nos acompanha, que esta casa, primeiro, não inventou essa honraria. Ela pertence à lei orgânica e ao regimento interno desde 1990, que é a data da nossa Constituição Municipal. Todos os vereadores e vereadoras que já passaram por esta Casa de Leis e que irão passar ao futuro, pela regra que a democracia nos impõe, terá este mesmo direito. É um direito que passa a indicação por critérios extremamente rigorosos, critérios que trazem em si o porquê daquela homenagem, onde o vereador ele faz uma indicação para pessoas que de fato tenham contribuído com a história e com o presente da nossa cidade. O fato, por coincidência, de termos duas mulheres de extrema competência, de extrema dedicação à cidade de São Caetano do Sul, e além de toda a história, tem ainda o benefício de ter a honra de ter cada um filho vereador, isso mostra ainda mais a grandeza. Então, é uma honraria que tem princípios, é uma honraria que tem critérios, é uma honraria que visa a celebrar e reconhecer a história de São Caetano. Uma cidade, um estado, uma pátria que não reconhece a sua história, não olha o seu passado, não olha o seu presente, não consegue construir o seu futuro. Parabéns aos vereadores que apresentam essas honrarias, parabéns aos homenageados e parabéns a São Caetano de ter pessoas deste quilate à frente do nosso dia a dia. Obrigado. Encerrada a discussão, encerrados os encaminhamentos, coloco em votação nominal. Por se tratar de decreto legislativo, se faz necessário o quórum de 2/3, e neste caso o presidente também vota. Peço ao primeiro secretário Maurício Fernandes que faça a chamada nominal dos vereadores presentes. Vereador Tite Campanella. Sim. Vereador Caio Funaki. Sim. Vereador Humberto Serafim. Sim. César Poliva. Daniel Barbosa. Sim. Pio Bielo. Sim. Edson Parra. Sim. Eduardo Lidósco. Sim. Francisco Beto. Chico Beto. Senhor presidente, o Chico teve que sair com urgência, problema de saúde aí na família, pediu para justificar e pedir desculpas ao Caio, infelizmente ele não está aqui agora presente. Mas votariam sim, se tivesse. Vereador Jander de Lira. Sim. Zezito de Carvalho. Sim. Marcel Munhoz. Maurício Fernandes vota sim. Moacir Rubira. Olinto Voltarelli. Sim. Ricardo André Júnior. Sueli Nogueira. Sim. Vereador Figueiredo. Atingindo o quórum máximo por unanimidade dos vereadores aqui presentes, o projeto de decreto legislativo é aprovado. Peço que publique. Parabéns, Caio, estenda os parabéns desta casa
a doutora Rosângela Negão. Nada mais havendo, com a graça de Deus, eu declaro encerrada a presente sessão, convidando os presentes e convocando os vereadores para a audiência pública da saúde, que irá ocorrer amanhã, neste plenário, às 10 horas da manhã. Obrigado a todos. Vou pegar só minha carteira, vai esperar um pouquinho. Não, eu vou subir lá. Paulinho.